Secretário, já que estamos indo para um lado mais eleitoral, mais político da conversa... A gente ia chegar nisso, mas por favor, Cleber, faça as vezes. A minha especialidade como direito eleitoral, que eu falo há anos, aí eu queria trazer alguma coisa nesse sentido. Existe um movimento político contra a eletividade do militar. Ou seja, o governo me parece que quer apresentar uma PEC no sentido de que os militares não sejam mais candidatos, né? Sou oriundo da Polícia Militar. Como o senhor enxerga isso, né? Como que os militares enxergam isso? Eu digo os militares em todos os níveis estaduais, nível federal, porque hoje o militar com até 10 anos de serviço, por força do artigo 14, parágrafo 8º da Constituição, ele pode se candidatar, perdendo a eleição, ele volta para a carreira. Se o militar possuir mais de 10 anos de serviço, o militar com menos de 10 anos de serviço tem que se exonerar. Sim. Tem que se exonerar. Perdeu a eleição, não volta para a carreira. Agora, o militar com mais de 10 anos de serviço, ele pode disputar a eleição hoje pelas regras e, se não for eleito, né, ele volta para a atividade. Agora, se for eleito, fica reformado, né? Então, essa ideia do governo federal de proibir, de qualquer forma, a eletividade do militar, como o senhor enxerga isso? Eu enxergo como um claro ataque à democracia. Nós estamos tratando aqui o policial militar ou militar federal como um cidadão de segunda categoria. Ele não pode exercer, eu não vejo um exercício maior de cidadania do que o cidadão se colocar à disposição do povo para participar de uma disputa eleitoral, de representar o povo, seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional. Então, se existe esse movimento, eu confesso que eu não tenho acompanhado, eu acho que é gravíssimo isso. É você literalmente abraçar uma bandeira e dizer para os militares, vocês não são cidadãos, vocês são cidadãos de segunda categoria. Isso aconteceu, lamentavelmente, doutor, na legislatura passada, da qual eu fiz parte, com muito orgulho eu fiz parte, mas nesse caso nós aplicamos uma derrota àqueles que queriam colocar uma quarentena a algumas categorias. E eu vou elencar aqui. Policiais, e aí não só militares, mas policiais militares, militares federais, mas policiais, militares, juízes e promotores. Num projeto de lei complementar, o PLP 112, que era da reforma do Código Eleitoral. Foi aprovado na Câmara, lamentavelmente aprovado, com voto contrário nosso. E esse aí, ainda bem que está parado no Senado, viu, Piotr? Sim. Porque o que ele trazia? A obrigatoriedade de uma quarentena de no mínimo 4 anos para qualquer um dos profissionais dessas categorias para concorrer a um cargo eletivo. Eu acho injusto. Da mesma proporção, eu não acho justo que, eventualmente, um policial, um promotor, um juiz se valha da sua função pública para fins eleitorais. Mas isso, cada instituição deve ter os seus órgãos de controle para decidir se está ou não acontecendo. Agora, no nosso caso, né? No nosso caso, nós não podemos concorrer à eleição. Tanto os magistrados quanto nós, representantes do Ministério Público, somos proibidos. No Ministério Público, exceto os que ingressaram antes da Constituição, sim, que são muito poucos, né? Exato. E o que eu acho errado também. Por quê? Eu, sinceramente, defendo que todo cidadão, independente da função que exerça, possa concorrer. Nesse sentido, tratar os militares, os policiais militares como cidadão de segunda categoria, eu sou veementemente contra. Eu acho que é um preconceito contra o policial que tem, sim, o direito de representar a sua categoria. Aliás, eu vejo isso como uma manobra política, porque se nós pegarmos das últimas 2 eleições, a quantidade de militares federais e estaduais e de policiais, de delegados, investigadores que ascenderam, que foram disputar as eleições e tiveram sucesso, ele é muito grande. Então, o que eu percebo é que talvez a classe política tradicional, eu não gosto de falar de velha política ou nova política, esteja querendo fazer uma reserva de mercado e diminuir a concorrência. Mas você acha que é uma agenda da esquerda que está ganhando espaço entre outros parlamentares ou é uma da classe política tradicional? Eu, sinceramente, eu vejo... Claro que tem, em sua maior parte, a questão dos militares com relação ao pessoal da esquerda, mas eu vejo que isso encontra voz também em partidos de centro e acho que a gente tem que se posicionar. Os policiais, como qualquer cidadão, têm o direito de serem representados por policiais. E o quanto que o governo Bolsonaro tem peso nesse novo entendimento aí? Eu acho que tem total, porque se você pegar o Partido Liberal que eu pertenço, nós temos 99 deputados federais.
Será que o presidente Bolsonaro é a favor? Eu tenho certeza que não. Então, nesse contexto, eu vejo que... Vou dar um exemplo. Durante o período da pandemia, a Lei Complementar 173 proibiu novos concursos públicos e congelou a possibilidade de aumento salarial, inclusive para os militares estaduais, aqui em São Paulo, congelou o tempo de serviço para os direitos temporais. O que isso significa? Quinquênio, a sexta parte, a licença-prima. A cada 5 anos, chama-se quinquênio. O policial recebe um adicional. E eu entrei com um projeto de lei complementar, o PLP 150, aprovado na Câmara, aprovado no Senado, esse sim, que se tornou a lei complementar 191, para excepcionalizar os profissionais da saúde e segurança pública. Sim. Ou seja, para que os 19 meses do tempo de serviço dos policiais, bombeiros, médicos, enfermeiros, pudessem valer. E detalhe, eu coloquei no projeto, ele não vai receber um eventual quinquênio que ele complete no período da pandemia, só não vai deixar de contar o tempo, que eu achei injusto. Claro. Porque eu não conheço, sinceramente, nenhum policial, bombeiro, médico, enfermeiro e carreiras correlatas que fizeram home office durante a pandemia. Sim, claro. Pelo contrário, foram os que estiveram mais expostos. E a gente conseguiu aprovar esse projeto pela sensibilidade do Congresso com esses profissionais. Então, acho que essa pauta aí, a gente vai fazer, eu, em especial, vou fazer coro contra, porque eu acho uma injustiça.